Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Efésios, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Efésios capítulo 6 diz assim: Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizera, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela sua santa e doce palavra. Nós sabemos, irmãos, que a gente passa tantos anos, na presença do Senhor, a gente aprende sobre a sua palavra, mas acaba sendo tão fácil a gente se distrair com as coisas desse mundo, e a gente muitas vezes acaba sendo engolidos pelas situações do dia a dia. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar do livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É preciso lembrar que na nossa jornada diária, irmãos, a gente tem que meditar constantemente na palavra do Senhor. Não dá para a gente agir sem meditar na palavra do Senhor. Muitas vezes, embora a gente se esqueça, a gente vive numa guerra espiritual, irmãos. E nós somos alvos, constantes alvos, numa guerra espiritual. E tudo que acontece conosco tem motivo. Tudo tem um propósito, como diz a palavra do Senhor, que há tempo determinado para todas as coisas. E há propósito em todas as coisas nas nossas vidas. O texto aqui iniciou o Senhor falando sobre uma série de ordenanças, falando para que os filhos honrem seus pais,
orienta os pais no tratamento com os filhos, ele nos adverte na maneira do servir, ele fala também que diante do Senhor não há acepção de pessoas, e ele segue dizendo: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que a gente aprende aqui, irmãos, é que o Senhor, ele nos ensina, nos direciona em tudo, em todo o tempo, mas ele diz também que nós temos que nos fortalecer nele. A nossa força não vem naquilo que a gente consegue conquistar, irmãos. A nossa força vem do Senhor, como nós já louvamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Significa que a gente não é capaz sozinho. A gente não consegue ser forte sozinho. Nós temos que nos fortalecer nele e na força do seu poder. É o que diz a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente, muito cansado das lutas, cansado das situações que nos rodeiam, a gente pode se esquecer do Deus a quem nós servimos, irmãos. Nós somos fortes porque o Deus a quem nós servimos nos fortalece. Não se sinta fraco, irmãos, porque nós somos fortes no Senhor Jesus. E muitas vezes, diante da situação do dia a dia, porque o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, amém, irmãos? Mas o Senhor disse que nós temos que buscar força nele. E como é possível fazer isso? O texto descreve, irmãos: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Nesses últimos tempos, irmãos, o que a gente percebe é que o diabo tem tentado nos roubar em situações corriqueiras, cotidianas. A gente, seja qual for a situação, irmãos, que acontece nas nossas vidas, lembre-se de quem nós somos, irmãos. Lembre-se de quem você é. E tudo o que acontece nas nossas vidas vem para nos aperfeiçoar, vem para nos transformar. O Senhor fala de estatura de varão perfeito. E nós estamos aqui, irmãos, para sermos transformados. Hoje nós estamos aqui e essa palavra, como a missionária Márcia já ministrou uma vez, e eu me lembro bem, isso tem que mexer conosco, irmãos. Eu não posso simplesmente sentar, ouvir a palavra e ir embora da mesma maneira. Essa palavra, ela vem para nos transformar. Ela tem que causar transformação. Eu não posso sair com o mesmo pensamento, porque a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Nós louvamos aqui, irmãos, que nós temos como amigo o Deus poderoso, irmãos. Aquele que cuida em todo o tempo, irmãos. O Deus a quem nós servimos, Ele não nos chama de servo, mas Ele nos chama de amigo e faz-nos conhecer os seus mistérios. E nós estamos aqui, irmãos, para sermos transformados. O Senhor Jesus diz na sua palavra que nós temos que nos revestir da sua armadura, irmãos. E porque essa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu achava, irmãos, que quando a gente aceitava o Senhor Jesus, que o fruto do Espírito era uma coisa imediata. Mas conforme a gente vai aprendendo do Senhor, a gente entende que aquilo não é automático. Que o fruto, ele é semeado, irmãos. Que ele gera tempo, ele leva tempo para que ele venha a ser gerado nas nossas vidas. E o Senhor fala lá no livro de Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 22. Eu vou ler para não ficar nas minhas palavras, como diz a minha amada irmã Janice. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E como é que a gente vai ter isso, irmão, se a gente não passar por situações? Então o Senhor nos permite vivenciar certos conflitos, para que a gente seja transformado. Como é que eu vou
exercer perdão se eu não passar em nenhuma situação que me aborreça? Como é que eu vou ter longanimidade se eu não passar por situações onde a minha paciência é provada? E ao tempo, irmãos, conforme você vai vivenciando isso, o Senhor vai te transformando. Até que em todas essas coisas sejam presentes na nossa vida. Como é que eu vou ser uma pessoa bondosa, generosa, amorosa, se eu não passar por situações onde eu vou ser provada? O Senhor Jesus, Ele nos transforma até que isso se torne um fruto na nossa vida, completo, irmãos. E o Senhor diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, não é guerrear com as pessoas, não é pela força do braço, não é achar que é alguém que me fez mal, mas é pensar, irmãos, que nós estamos aqui, que a nossa luta são contra hostes espirituais da maldade. As hostes são exércitos de seres malignos ali. E é isso que a palavra diz, que ele anda ao nosso derredor, tentando a quem ele possa tragar. E no meio dessa situação toda, se eu não estiver revestido pela armadura do Senhor, então eu não vou resistir. Mas ele diz assim: estais firme, versículo 14. Estais pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, irmãos. Vestindo-se da verdade. Aleluia. Vestindo-se de Cristo. Ele é a nossa verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é que a gente tem que estar vestindo, servindo isso, cingindo os vossos lombos, cercando, se vestindo disso, de Jesus. Eu tenho que me vestir da verdade, que é Cristo. Isso tem que ser a minha armadura. Essa é a minha verdade, irmãos. Não importa o que a situação diga, não importa o que as pessoas falem, não importa o que o mundo diga, irmãos. A minha verdade é Cristo Jesus. E é isso que me guarda e me protege. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cinto, irmão, na armadura é aquela parte que prende a armadura, que dá a sustentação. E é ele que segura a espada, que dá firmeza. O crente, irmão, ele tem que estar cercado pela convicção da verdade de Cristo. É isso, irmão, que nós temos que ter. A palavra é a verdade da nossa vida. É isso, irmãos, é o que está escrito, é o que o Senhor disse ao nosso respeito, é o que o Senhor fala sobre as nossas vidas. É isso que é a nossa verdade, irmãos. Sim. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Cristão, irmãos, nós somos cristãos. E cristão é aquele que se parece com Cristo. Aleluia. Eu fiquei lembrando de Pedro, quando ele tentou negar Jesus. Eles olhavam para eles, para os apóstolos, e diziam: esse é cristão, esse é um deles. Porque eles imitavam tanto a Cristo, eles viviam tanto essa verdade, que as pessoas olhavam e reconheciam que eles eram discípulos, que eles eram aqueles crentes, aqueles que servam. E conosco tem que ser igual, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e falar: isso é diferente, isso é crente, isso é ser crente, esse é discípulo de Cristo, esse se parece com Jesus. É com ele que nós temos que nos parecer, irmãos. Calçar os pés na preparação do Evangelho, calçar os pés com o Evangelho de Cristo, porque é isso que me sustenta na batalha, irmãos. É estar calçado com o Evangelho de Cristo. O que não te faz cair, irmão, o que não te permite cair,
é o Evangelho de Cristo. É aquilo que o Senhor disse e nos ensinou. É isso que nos faz caminhar em segurança nessa terra, irmãos. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu fiquei me lembrando daqueles filmes quando a gente vê os romanos em lutas, né? Nas guerras. Os dardos inflamados, aquelas flechas de fogo que eram para destruir um acampamento, e se aquilo pegasse alguém, de imediato ela morria. E da mesma forma os escudos, eles eram trabalhados daquela forma que quando eles protegiam, eles ficavam guardados. E o Senhor está dizendo que é isso, que tomando sobretudo o escudo da fé, é ela que apaga os dardos inflamados do maligno. Tudo que pode vir à nossa direção, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos guardados na fé em Cristo Jesus, irmãos. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Aquilo que os nossos olhos não viram, o nosso ouvido não ouviu e nem subiu no nosso coração. Essas são as coisas que o Senhor tem para nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos guardados, irmãos. A nossa fé é suficiente. Como nós sempre louvamos aqui, disse o apóstolo, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9 disse, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, irmãos? Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Tomai também, aleluia, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, irmãos. Aquilo que está protegido. Sabe o que protege a mim e a sua mente? É sabermos, irmãos, em quem nós somos guardados. Não fica pensando, irmãos, naquilo que as pessoas falam, não fica pensando naquilo que o mundo diz. Nós estamos caminhando para a salvação, irmãos. Tudo aqui é consequência, tudo isso aqui é passageiro, e o Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia. Porque nós estamos caminhando para a salvação, irmãos. E a espada do Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. E é interessante pensar, irmãos, que todos os itens aqui da armadura são de proteção, né? E aí, quando o Senhor fala sobre a espada do Espírito, a espada que é um instrumento de guerra, Ele está falando sobre a palavra de Deus. É ela que nos guarda, irmãos. É ela que nos protege. É a palavra de Deus. Mas se a gente não conhecer a palavra, irmãos, como é que a gente vai estar protegido? Por isso é que a gente precisa buscar e aprender do Senhor Jesus, ouvir a sua palavra, meditar, como disse lá no livro de Josué, de dia e de noite, irmãos. Às vezes a gente está para tomar alguma decisão, a gente pensa, mas e Jesus? Jesus faria assim? Nós temos que pensar em todo o tempo, irmãos. Orando, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Depois de se revestir, nós temos que orar e vigiar em todo o tempo, irmãos. E é interessante que ele fala com toda a oração e perseverança e súplica por todos os santos. A gente é um soldado de Cristo, né, irmãos? Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 3 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo.
Nós somos soldados, irmãos. E as aflições, elas vêm, são parte da nossa vida. Mas todo bom soldado cuida do parceiro de guerra, irmãos. Significa que eu tenho que orar por você e você por mim. Não dá para pensar em estar na guerra e orar só por você. Orando em todo o tempo por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No meio da guerra não dá para ser egoísta, irmãos. Você tem que se salvar e ajudar a salvar o outro. Nós somos soldados, irmãos. Estamos aqui para uma guerra. Mas o nosso general é Cristo, irmãos. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele cuida de nós em todo o tempo. Lembre-se, irmãos, nós somos soldados, nós estamos em guerra, por isso revista-se, ore e vigie. Mas nunca se esqueça que o general de guerra, aquele a quem nós estamos alistados e aquele a quem nos faz caminhar, é Ele que luta as nossas lutas, é Ele que nos protege, é Ele que vence as nossas batalhas, amém? Então somente agradeça, ore, persevere,